Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Como vocês sabem, eu sou um grande apoiador, eu acredito muito no poder transformador da educação, transformador de vidas, de famílias e da sociedade. O poder da transformação é a maior força que uma sociedade pode ter. E hoje eu estou aqui com o Edu Nascimento, que tem uma história espetacular. Mas antes de falar como eu entrei em contato com o Edu e como eu acompanhei a trajetória dele, vocês sabem que eu sou conselheiro do Projeto Gauss. O Projeto Gauss nasceu em 2015 para apoiar o desenvolvimento de jovens de alto potencial e poucas oportunidades. E o grande objetivo é colocar esses jovens em universidades de excelência e apoiá-los na sua integralidade para ter grande sucesso e quebrar o ciclo que nós temos de prosperidade. E é com isso hoje que eu trago a história do Edu. O Edu é incrível, ele se juntou ao Gauss na primeira turma em 2015. Desde 2015, o Gauss já colocou em universidades de excelência mais de 80 bolsistas. E a gente está abrindo a 7ª edição para se inscrever como bolsista. E hoje a gente está em quase todo o Brasil presente, com o apoio de vários parceiros, com vários mecanismos de apoio, e é uma entidade sem fins lucrativo e que traz também voluntários, mentores, psicólogos, uma infraestrutura que eu chamo a Rede do Bem para cumprir essa grande missão que é viabilizar o poder transformador da educação. Edu, seja bem-vindo, prazer grande estar com você. Muito obrigado, prazer é todo meu. Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui. E Edu, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou no Gauss. Bom, eu cheguei no Gauss em 2015, eu já trabalhava no mercado financeiro naquela época, eu fiz um curso de tecnologia chamado FATEC, de logística na FATEC. Eram 3 anos de estágio e eu consegui começar a trabalhar no mercado financeiro. Quando eu entrei lá, eu vi a importância da educação. Todas as pessoas ao meu redor tinham feito faculdades de excelência, a minha faculdade não era de excelência, assim, então eu falei, eu tenho a necessidade de entrar no lugar melhor. E foi aí que eu comecei a maturar essa ideia de entrar no Gauss. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Gauss. Por intermédio do Chico, ele me falou que tinha alguns amigos que estavam começando um projeto, começando uma iniciativa. O Chico é um sobrinho meu e um grande apoiador do Projeto Gauss. Exato. E ele que me indicou as pessoas. Ele falou, eu tenho uns amigos que estão iniciando um projeto e se você quiser, estou de portas abertas aí para tentar você conversar com eles. E aí eu consegui convencê-los de que eu era a pessoa certa para aquele momento do Gauss. Que legal. E aí conta dessa sua história, você já me contou coisas maravilhosas. Naquele momento na sua vida, como é que você se sentia? Quem era o Edu Nascimento naquele momento? Como é que você se sentia em relação ao seu potencial? E você falou muito do poder transformador do Gauss, que trouxe algo dentro de você diferente. Eu queria que você contasse isso, que é muito bacana. Sem sombra de dúvidas. Naquela época, eu tinha as minhas perspectivas. É óbvio que eu queria crescer, eu queria estar em lugares bons, mas a minha perspectiva sempre foi de querer um emprego. A minha perspectiva era sempre de conseguir me sustentar de alguma forma e poder ajudar a minha família. Quando eu entrei no mercado financeiro, o salário de estagiário já era 8 vezes maior do que eu ganhava como office boy em Diadema no escritório contábil que eu trabalhava. Então, para mim, já foi uma oportunidade muito boa. Mas depois que eu consegui entrar na USP, depois que no primeiro semestre que eu entrei na faculdade, eu já comecei a procurar emprego para poder trabalhar, que eu precisava trabalhar. Nas entrevistas eu já teve um choque ali, foi a primeira mudança, que foi as pessoas olharem para mim pensando nas perspectivas que eu teria, pensando no que eu poderia escolher. E infelizmente no Brasil, eu acho que essa é a coisa mais cruel que se tem quando você é uma pessoa pobre. Você não tem poder de escolha, você não tem o direito de escolher e você nem sabe que você poderia pensar em escolher algo. Então o Gauss, ele traz isso para as pessoas, eles conseguem fazer com que as pessoas consigam ter o poder de escolher aquilo que elas queiram. E quando eu comecei a fazer a minha primeira entrevista, a moça que estava me entrevistando disse, nossa, mas a gente está criando uma área offshore aqui, você pode crescer junto com a empresa, e começou a me oferecer e vendendo a empresa. Eu falei,
mas eu só quero um emprego. Antes disso, eu tinha que convencer as pessoas de que eu era, que eu fazia sentido estar naquela empresa. E depois as pessoas começaram a vender a empresa para mim, sabe? E isso foi um choque para mim, porque eu nunca escolhi, né? E aí, quando eu entrei nessa empresa, eu comecei a trabalhar e as perspectivas mudaram e as possibilidades, feiras de estágio, coisas que eu nunca tinha visto. E eu falei, nossa, eu posso escolher, né? E aí eu comecei a procurar outras coisas também. E o bacana do Gauss é que a gente quer transformar vidas através da educação, mas é transformar vidas que importa pra gente. É a formação integral, além do apoio para entrar em universidades. Conta como é que foi essa experiência, como é que você se preparou. Conta um pouquinho como foi a infraestrutura ao seu redor, né, que te ajudou nessa trajetória. Não, sem sombra de dúvidas, no começo, eu confesso que eu tive alguns tombos, né? Alguns choques de realidade. O primeiro foi quando eu entrei no cursinho. Assim que eu entrei no cursinho, pelo fato de eu ter trabalhado no mercado financeiro e ter aprendido coisas... Desculpa te interromper, é importante vocês saberem que o Gauss tem parceiros de cursos pré-vestibulares, né? Quando ele fala cursinho, são parceiros que nós temos de pré-vestibular que a gente coloca esses jovens de alto potencial. Conta aí. Assim que eu entrei no cursinho, eu achava que ia ser muito mais fácil. Eu jurava que eu ia conseguir aprender os conceitos básicos de fundamental, não de simples, do ensino médio. E foi um primeiro choque para mim, porque eu achava que a minha base era ruim, mas eu não sabia quão ruim era. Aí quando eu entrei no cursinho eu descobri que era muito ruim. E aí eu tive que realmente sentar e com bastante paciência e bastante calma começar a estudar. O segundo desafio, esse foi o primeiro, assim, nossa... É muito pior do que eu imaginava. O choque de realidade. O choque. O segundo foi, bom, como se estuda? Porque, como eu nunca tinha escola pública, toda essa coisa que o ensino não é de qualidade, eles não te incentivam a isso. Então, quando você tem toda uma infraestrutura, você tem professores bons, você tem a apostila boa, o Gauss dando suporte ali com a mentoria, que no caso o Samuel foi o meu mentor, o Samuel também participou aqui do uma live com você, né? Samuel é fundador e presidente do Gauss. Isso, ele foi o meu mentor no projeto e assim... Eu não sabia como estudar, então o segundo desafio é como eu vou estudar, como é que eu aprendo melhor? Tem gente que aprende melhor com aula, tem gente que aprende melhor estudando com livro sozinho, tem gente que prefere videoaula e cada um tem o seu método, mas eu não sabia qual era o meu. E eu descobri que eu aprendo muito conversando, olhando, visualizando, entendendo o que o professor está falando, depois eu tomo notas, leio demais, então isso pra mim funcionou. Então esse foi o segundo, o desafio ali. E o terceiro eu acho que foi ali... conseguir acalmar os meus ânimos com relação ao ecossistema do entorno, né? Porque eu morava em Diadema na época, então eu demorava para poder chegar, e aí eu via gente que não estudava tanto quanto eu achava que eu estava estudando, e essas pessoas no fim do ano conseguiam uma vaga numa escola boa, e eu falava, caramba, eu estudei mais do que ele e eu não consegui a vaga, e o Gauss me ajudou muito, o Samuel me ajudou muito a conseguir entender que eu não tive, assim como uma pessoa teve o privilégio de ter recursos para poder estudar num curso bom, ela não tem culpa disso e eu também não tenho culpa. Então, a gente só tem que agradecer a oportunidade que a gente está tendo para conseguir correr atrás desse prejuízo. E assim, o Gauss foi fundamental nessa mudança, sabe? Para acalmar ali, que às vezes eu ficava um pouco nervoso e isso só é perda de tempo. Você falou uma vez para mim uma frase muito forte que me impactou, porque o sistema é cruel. Né? O sistema, e o Edu, como tem essa capacidade incrível, ele percebeu logo isso. E percebeu também que ele tinha escolhas limitadas. Aí você me contou que uma das grandes coisas que transformou foi que o Gauss tirou o ódio do seu coração, né? Você colocou em paz. Você usou uma palavra forte, né, para colocar esse ponto, né, ele mexeu com o seu coração, que eu achei incrível isso. Eu tinha muita raiva, eu confesso que eu tinha muita raiva. Eu achava que era tudo injusto, eu achava que não fazia sentido, principalmente quando eu via a pessoa que estudava menos que eu e entrar na faculdade. Então, eu achava aquilo, eu não conseguia entender, e aí eu tinha muito ódio. E o Samuel sempre dizia, menos ódio, mais amor, menos ódio, mais amor. E aí isso, graças a Deus, entrou no meu coração e as coisas estão bem mais calmas agora. Isso eu acho que é incrível, né? Eu sou uma pessoa que tive o privilégio, né? Então, eu já saí de uma posição de vantagem, de privilégio, mas é importante que todos que estão nessa posição de vantagem tenha consciência disso e também tenha consciência que pessoas com alto potencial que não têm esse privilégio, nós temos que apoiar para que todos, né? Esse é o ponto, todos tenhamos as chances e o jogo seja nivelado para que a gente chegue lá pelo nosso talento e com toda a formação. Aí você passou na universidade? Conta um pouquinho como é que foi esse passo aí.
Eu fiz 2 anos de cursinho, um primeiro ano no noturno, depois o segundo ano no matutino, e aí no segundo ano eu consegui ser aprovado em absolutamente quase tudo, acho que tudo que eu prestei eu consegui passar. Aí passei no INSPER, consegui passar na FEA, consegui passar na Unicamp, passei na Unifesp. Você tinha escolha agora? Eu tinha escolha, exatamente. E aí eu escolhi já ir para a FEA, e aí fazer administração. Que legal. Eu sou administrador também, olha aí. Excelente, inclusive. Mas em 2017 entrei na FEA. 2017. E aí, logo no início, eu já comecei a procurar estágio. E 6 meses depois, eu comecei a trabalhar já. E aí estagiei até a graduação inteira. Onde? Eu comecei trabalhando num family office. Eu estagiei lá por 1 ano, quase 2 anos. Que legal. Aí fui efetivado. Aí fiquei mais, acho que 1 ano, quase 1 ano mais ou menos. E aí fui ser estagiário de novo, mais uma vez nos últimos 2 anos da faculdade no Morgan Stanley. No Morgan Stanley. Isso. E aí você tá para se formar. Isso, tô para me formar e agora no ano que vem já vou ser contratado, já recebi a notícia. Isso que eu queria que você contasse pro pessoal, olha aí. Fala, pode encher o peito e falar. Eu vou ser efetivado agora em janeiro. Que legal, né? Parabéns, Edu. Obrigado. Muito legal. Quer dizer, vai ser efetivado. Olha que jornada incrível. Aqui é um exemplo do que é essa transformação na prática. Mas mais legal que isso que o Edu tem, que eu acho incrível, não só estar aqui hoje falando e apoiando o Gauss, né? Trazer de volta, né, um pouco do que você recebeu, né, sendo apoiador, mas você aqui iniciou um trabalho muito bacana no mercado financeiro, né? E aí eu quero que você explore isso, o que você encontrou lá e como isso também te abriu outras possibilidades e uma visão também de como transformar, que você está fazendo parte do movimento Black Finance, não é isso? Exatamente. Então conta, vem dessa perspectiva do mercado financeiro, como é que acontece o Black Finance, que eu sei que está no início, e fala um pouquinho disso. Bom, o Black Finance é muito engraçado como as coisas se conectam, né? Eu conheci o Gabriel, que é um garoto que começou esse projeto, e eu fui apresentado a ele pela Ana Carol, que também é do Gauss, é uma pessoa mentora. É uma das nossas diretoras, voluntária. Ela incrível. é super ativa no projeto e ela conheceu ele. A gente começou a bater um papo e ele é um cara que ele também trabalhou no mercado financeiro e ele também teve poucas oportunidades, ele foi bolsista em escolas particulares na formação dele no ensino médio e ele via que não existia pessoas negras no mercado, ele queria tentar de alguma forma quebrar essa barreira e ele falou, cara, aí a Ana Carol me passou o contato dele, ele falou, queria montar um curso para poder preparar as pessoas negras e de baixa... o foco é de pessoas negras, mas concomitantemente às vezes você consegue encontrar muitas pessoas negras e não favorecidas financeiramente, mas conseguir pegar essas pessoas e treiná-las para entrar num investment banking, numa área de ECM ou num grande banco. A ideia é essa. E a gente recebeu muito apoio da Faria Lima inteira, assim, todo mundo está querendo ajudar, escritório de advocacia, os bancos. E aí a gente agora, todo esse apoio que a gente teve, a gente vai estruturar as coisas, conseguir montar um curso de 6 meses a 1 ano para poder preparar com excelência as necessidades que os estagiários precisam na hora de entrar numa área dessa. Porque agora que eu tô lá dentro, eu vi como é que existem algumas coisas, alguns skills ali que você consegue passar isso numa aula e o cara entra já com um certo diferencial. Conhecer um processo de M&A, conhecer um processo de IPO, saber quais são as demandas que a pessoa precisa, fora a parte técnica de finanças e tudo mais. Então, essa é a nossa proposta, pegar uma pessoa, trabalhar ela ali para treinar e ela já entrar bastante qualificada ali para a prática, para o dia a dia. É isso aí. Pessoal, vocês que são do mercado financeiro, querem apoiar o Black Finance, vai lá, encontra o Edu, encontra a turma, vamos apoiar, porque é mais um sistema cruel, né? Nós estamos falando de sistemas que são cruéis para a sociedade, para a diversidade, para a inclusão, e tem como a gente mudar. Isso acho que é a mensagem mais importante, né? Sim. O Edu é um exemplo disso, assim, temos muito orgulho, né, do Edu. É um exemplo que é possível. Eu acho que não existem coincidências, como você falou, pessoas negras, pobres e minoritários e grupos minoritários são afetadas por esse sistema cruel, não por culpa delas, como o Edu colocou, mas pela falta de possibilidades, né? Pela falta dessas grandes alavancas que a educação, para mim, está no centro dela. E é possível, gente, é possível mudar, está aqui o exemplo. E Edu, muito obrigado por esse papo. Obrigado a você pelo convite. E a sua história nós vamos continuar contando e te acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser uma trajetória
incrível, tá? Obrigado. Muito obrigado.